Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje vamos fazer mais um episódio do Pandora Cast com uma convidada super especial, que é a Josiane, nossa tanatopraxista. Tanatopraxista. Agora quase que eu errei, né? Aonde eu vou, o pessoal fica, eu não consigo pronunciar, é tanatopraxia. Eu sou tanatopraxista. Obrigada pelo convite, amei. Desculpa a demora, né? A gente cheguei atrasada aqui, Imagina, tá? Mas deu tudo certo. Sem problemas. Eu que agradeço a sua presença, a disponibilidade lá diretamente do Rio de Janeiro, Do Rio de Janeiro. Tá aqui dando um curso, né? Você falou pra mim. Exatamente. A gente tá em Taboão da Serra, ministrando o curso de tanatopraxia. Ai, que legal. Tá com quantos alunos lá? Alojados, estou com 19, né? Nossa. Eles ficam com a gente lá durante 7 dias consecutivos, aprendendo tanatopraxia, né? Se formando bons profissionais, se Deus quiser. Mas antes da gente continuar o assunto, eu vou pedir para vocês não se esquecerem de deixar um like aqui para mim, de se inscrever aqui no canal. Se inscrevam também no nosso canal de cortes, para quem não tem tempo de assistir a entrevista inteira, quer ver as melhores partes e tudo. Se inscrevam no canal de cortes, também ajuda a gente a alimentar ali o outro canal. E também, Josi, explica pro pessoal o que é tanatopraxia, porque agora é que está sendo mais divulgado, né, esse nome. Agora... Não é todo mundo que conhecia. Antes, quando a gente começou a falar de tanatopraxia, né, as pessoas, até hoje, né, tem essa questão de, você é maquiadora de defunto, né? E algumas pessoas acabam fazendo esse tipo de manchete, a gente vai ter uma entrevista com a maquiadora de mortos, e chama bastante atenção. Só que não é só maquiagem de cadáver, né? É muito além. A gente faz o procedimento de conservação, a gente faz o procedimento de desinfecção. Então, é bem mais além do que só maquiar um cadáver. E a gente prepara para velórios longos, para translado aéreo, translado terrestre. Para isso tudo precisa-se do procedimento de tanatopraxia. Então, é muito além só da maquiagem, É muito né? além da maquiagem. A maioria nem maqueia, né? As famílias não veem com bons olhos essa questão da maquiagem. Só que a gente ficou conhecido como maquiador de cadáver. Sim. Por incrível que pareça, né? Mas não é só maquiagem, com certeza não é só maquiagem. No curso que você está dando aqui em Taboão da Serra, vocês já fazem os testes fazem os estudos diretamente nos corpos? Como que funciona? Diretamente nos corpos. Nós somos um instituto, né? Então as funerárias que são nossos clientes, elas sabem que a gente tem alunos lá, mas totalmente monitorados por instrutores, né? Por mim e pelos meus instrutores que ficam dentro do laboratório. Então, respeito sempre em primeiro lugar, né? Empatia que não pode faltar nunca. E aí me deixa feliz. Isso e muito é feliz. Muito bom, né? Formar pessoas. Exatamente. Muito legal. E eu queria perguntar para você, qual que é a origem dos estudos